Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vamos retomar alguns pontos sobre o pré-modernismo. Vocês viram que foi postado aqui o material sobre o projeto Medicina, que é aquele projetinho que a gente vai trabalhar de acordo com o final de cada conteúdo de literatura. O projeto Medicina é um projeto bastante amplo e conhecido, é um projeto, na minha visão, muito eficaz, e ele vai nos ajudar a termos conhecimento sobre as principais questões e os principais pontos das questões pedidas, solicitadas nos vestibulares, Enem, SSA e concursos e outras coisas, enfim. Eu quero apontar hoje com vocês as principais características pré-modernas que vimos em sala ao longo desse tempo. E aí a gente vai fazer essa breve revisão, vai falar dos recursos estilísticos do pré-modernismo, para que a gente possa findar esse assunto e ir para as vanguardas europeias, que vai ser um assunto bastante interessante. A gente vai trabalhar o dadaísmo, vai trabalhar figuras e imagens, o surrealismo. É necessário, antes disso, a gente fechar com chave de ouro o pré-modernismo. Então eu vou fazer algumas pontuações sobre as características vistas em sala e falar também um pouquinho sobre os recursos estilísticos. Vocês lembram que o pré-modernismo é um período de transição, ele vai entre o simbolismo ao modernismo. Esses autores eram autores flutuantes. Como assim? Vejam só, eles eram autores que não eram classificados em nenhuma outra escola e eles só foram classificados pré-modernos quando se chegou no modernismo. Quando se chegou no modernismo, foi observado que esses autores que eram flutuantes, que não queriam se identificar com alguma escola, com o parnasianismo, o simbolismo, eles abordavam coisas que ainda seriam vistas no modernismo. Quer dizer, eles anteciparam, meio que fizeram uma previsão daquilo que viria a ser característica ou algum ponto que seria apontado no modernismo. Sabendo disso, que é esse período de transição, que esses autores eram autores flutuantes, eles não tinham uma característica, minhas características todas são do romantismo, então eu faço uma obra voltada mais para a primeira geração do romantismo, eu falo sobre o nacionalismo, eu falo sobre o indianismo. Não. Eles tinham alguns pontos, realmente. A gente viu no videozinho sobre Augusto dos Anjos que Augusto dos Anjos, ele é o único autor que tem características do simbolismo, mas ele vai além das características e do contexto de produção do simbolismo. Então ele vê muito mais além. Por isso ele é considerado um autor pré-moderno. Então, sabendo disso, que é esse período de transição, que isso aí tem que estar ciente em vocês, na cabecinha de vocês, a gente vê ao longo dessas obras vistas de Euclides da Cunha, de Lima Barreto, de Graça Aranha, de Augusto dos Anjos, de Monteiro Lobato, a gente viu muitas denúncias sociais e econômicas do Brasil. A gente vê essa literatura muito engajada, social e politicamente. Então a gente vai apontar alguns pontos e a gente vai relembrar algumas características que são pertencentes a algumas obras pré-modernistas. Outro ponto que eu coloquei aqui foi o ecletismo de propostas e estilos literários. Porque, vejam só, os autores pré-modernistas, eles tinham sim características semelhantes, mas eles divergiam muito em suas obras. Veja só, Augusto dos Anjos, que a gente viu, que é conhecido como poeta dos vermes, e aí ele faz alusão ao cientificismo, ele usa biologia, ele usa metafísica, e ele vai falar de decomposição de corpos, ele vai falar do cosmo, e ele vai trazer uma certa sonoridade, ele vai trazer características simbolistas, ele vai trazer a literação, ele vai usar muita metáfora.
Augusto dos Anjos tem esse ponto na sua obra. Já quando vamos falar de Lima Barreto, a gente sabe que Lima Barreto, como a gente viu em Triste Fim de Policarpo Quaresma, é aquele autor que vai retratar a sociedade do subúrbio carioca. Então ele vai falar do preto, ele vai falar do marginalizado, ele vai falar da mulher negra, que hoje classificaríamos como mulher preta, mas nas obras a gente vai ver muito ele falando sobre a negra. E a gente já comentou em Sinsala, também já discutiu essa proposta de negro e preto. Então, a gente vê as diferenças e as nuances que norteiam esses autores, mesmo eles pertencendo ao pré-modernismo. Não é necessariamente que Augusto dos Anjos tem um tom fúnebre, ele tem um tom melancólico, que todos os autores têm um tom melancólico. Não, eles têm uma característica, ou duas ou três em comum, mas eles também têm as suas particularidades. Então, eles são ecléticos em suas propostas. Deixa eu ver... Euclides da Cunha, quando ele vai escrever Sertões, ele vem com um tom de um documentário, né, como ele sendo um jornalista, e ele vai falar desse povo, ele vai falar sobre a Guerra de Canudos, e não necessariamente isso está escrito em Monteiro Lobato. A crítica de Lobato é outra, Lobato vai para outra nuance, né? Como a gente viu falando sobre o Jeca Tatu, que critica também as posições do sertanejo como a escola do romantismo. Então, alguns recursos estilísticos que a gente pode ver nesse período de transição do pré-modernismo. Oposição ao arcadismo, ao parnasianismo e ao simbolismo. Vejam só, normalmente os autores parnasiânicos têm aquele que a gente viu, vocês lembram? A gente viu que eles têm a forma pela forma, a gente viu que eles têm uma métrica, que eles têm aquela linguagem culta, que a arte de escrever não é assim, que tudo é pela forma, tudo é pelo jeito que se escreve, pela estrutura, lembram? E aí a gente viu, deixa eu tirar essa aqui, e aí a gente viu Olavo Bilac, a gente viu Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, lembram do parnasianismo? Que é essa linguagem, essa forma pela forma, o texto, a forma de escrita como uma deusa, que ele endeusa, né? A forma de escrever, não importando o que ele escreve, quer dizer, o conteúdo não importa, importa somente a métrica e a forma, vocês lembram? Então, o pré-modernismo é oposição a tudo isso, ele é oposição também ao simbolismo. Lembram que o simbolismo a gente viu a literação, a gente viu a sonância, lembra que os fonemazinhos no final, as rimas, os sonetos. Então, o pré-modernismo tem uma linguagem muito coloquial, muito regional. Então ele não tem a linguagem culta que tem o parnasianismo, ele não tem esse endeusamento pela forma com o parnasianismo, ele não tem essas rimas cultas como o simbolismo. Então o pré-modernismo é oposição ao parnasianismo, ao simbolismo e o arcadismo, que também vai falar sobre essa forma e essa métrica, essa linguagem culta. Não, a linguagem do pré-modernismo é uma linguagem regional, é uma linguagem mais simples, a gente vê presente na obra de Lima Barreto, a gente vê presente na obra de Euclides da Cunha, de Monteiro Lobato, todas essas características presentes em cada texto, dessa linguagem mais coloquial, uma linguagem não culta, né? Outra coisa que a gente vê são as temáticas voltadas para problemas sociais, regionalistas. Quando ele vai falar sobre a Guerra de Canudos, ele fala dos problemas que eles enfrentavam no interior da Bahia. Quando ele está falando de Lima Barreto, ele vai falar o que Policarpo Quaresma passava no subúrbio carioca, que é o foco de Lima Barreto. Quando ele vai falar de Monteiro Lobato, ele vai falar do regionalismo que Jeca Tatu enfrentava. O que Jeca Tatu enfrentava? Então ele tem essa temática voltada para o regional, voltada para as questões sociais do que o personagem enfrentava. Então ele traz problemas como a miséria, a desigualdade,
coisas que não eram vistas, porque tudo era muito voltado para a burguesia. E agora não, lembram? O pré-modernismo é voltado para a crítica totalmente no Brasil. Então a gente vê realmente as mazelas, as coisas podres que existiam aqui. Em Monteiro Lobato ele vai falar de como era o descaso dos políticos em relação ao personagem. Ele vai falar que ele só era visto na hora do voto. Veja como Monteiro Lobato é um autor visionário. Ele escreveu essa crítica que até hoje é tão atual, né? Ele vai falar, o sertanejo, ele não é como o romantismo diz, não. Esse caipira não é assim, que ele vive da terra, ele ama a terra e acha tudo perfeito e vive maravilha, não. Ele enfrenta problemas, ele é doente, ele passa desigualdade social, ele sofre. Então ele tira essa visão do sertanejo que o romantismo traz e traz o sertanejo também, só que de uma forma crítica. E tudo isso é muito atual, é muito contemporâneo. Então, por isso que eu digo a vocês, as escolas literárias e o pré-modernismo, esse período de transição, enriquece tanto você com o seu conhecimento de mundo, com o seu conhecimento literário, como a sua produção de texto. Quando vocês estiverem trabalhando com Michele, vocês podem abordar também coisas, experiências de livros, fazer links pertinentes com escolas literárias. Vocês podem abordar isso vai enriquecer a produção textual de vocês. Então, essas temáticas regionais, né, que a gente já falou, que ele vai trazer essa miséria, ele vai trazer essa desigualdade, os autores pré-modernistas estão envoltos disso. E ele vai trazer também muitos personagens estereotipados, né? A gente vê o caipira, o mulato, o sertanejo. Então ele traz essa caricatura, ele vai trazer de uma forma bem real e bem presente essa visão do mulato, do sertanejo e do caipira. Passamos mais um pouquinho. Isso aí são pontos todos que já foram discutidos. A gente só está relembrando para que vocês, quando peguem o projeto Medicina, tenham tudo aqui na cabeça de vocês. Não esqueçam de mandar a resposta, tá? Que a gente vai começar a discutir semana que vem. A valorização da cultura popular brasileira e da realidade regionalista, isso que a gente falou, é totalmente voltado para o Brasil. A linguagem, que a gente também já falou, que é simples e coloquial. Ele prefere usar verbos de uma forma simples e não assim, palavras com prefixo, sufixo, verbos no mais que perfeito. Não, ele prefere uma linguagem mais simples, tá? O momento histórico, o que vocês lembram do momento histórico? Aquele período do fim da proclamação da República, uma forte influência da França na Belle Époque, que é esse processo de industrialização, um processo científico. A gente discutiu isso na primeira aula. A gente sabe que é um período que está com muitas revoltas, né? Revolta da Chibata, revolta de Canudos, revolta da vacina. E aí o que acontece também nesse período que Lima Barreto traz bastante? Aquele período que os escravos, vocês estão livres aí, vocês não são mais escravos, pronto, vocês estão livres. E não houve nenhuma assistência. O que os escravos começaram a fazer? Subir os morros, e aí que começou o surgimento das favelas, porque eles foram libertos e não tinham nenhuma assistência social, não tinham onde morar, não tinham o que fazer, não sabiam como tocar a vida. Não foi dado nenhum cursinho, não foi dado nada. Então ele vai também trazer isso. Ele vai trazer esse nacionalismo crítico, né? Sem a idealização romântica. É esse o ponto diferencial. Veja, o nacionalismo romântico, ele idealiza a pátria. O nacionalismo, que é o nacionalismo de Lima Barreto, de Triste Filho e Policarpo Quaresma, é um nacionalismo crítico. É um nacionalismo diferente. Ele não quer ver as coisas endeusadas. Ele quer realmente criticar, buscando a melhoria do Brasil agora no fim da República. Ele vai falar dessas disparidades sociais, a gente também já viu. Em Os Sertões ele vai falar dos dois Brasis, né? O Brasil que é vivido pelo sertanejo não é o Brasil que é vivido na capital. Então ele vai abordar isso, vai abordar essas desigualdades sociais. Deixa eu ver aqui mais. Euclides da Cunha a gente já falou, que ele é um jornalista, então tem essa linguagem bem documental. A gente sabe outro ponto também que a gente discutiu em sala, falando sobre o naturalismo. Qual é a característica naturalista que tem na obra de Euclides da Cunha? Que
essa visão minuciosa pelos detalhes, né? Esse descritivismo. Quando ele vai descrever a terra, ele descreve a cor da terra, a cor do solo, e aí ele vai falando de minúcias. E esse descritivismo é uma característica naturalista presente aí em Euclides da Cunha e em alguns personagens pré-modernistas. Vai falar de Lima Barreto, dessa realidade social, ele vai criticar esse ufanismo, né? Vai mostrar esse nacionalismo exacerbado, a gente já falou. Vai falar sobre Guiaçu Aranha, que é um autor bem recente que a gente falou também, um autor bem legal, né? Que vai falar dessa imigração, vai falar dos dois personagens que acreditavam que existia uma raça pura, que não queria que se misturassem, né? Ele vai fazer essa temática racial, mas de uma forma muito discreta, nas suas palavras. Então cabe muita interpretação em Canaã. Ele traz muitas reflexões psicológicas. Que Guiaçu Aranha, pessoal, ele traz uma crítica tão maravilhosa, desde aquele tempo na literatura. Ele vai falar dessa situação da mulher, do abuso, dessa pressão psicológica, dessas reflexões psicológicas, e vai discutir assuntos morais que até então eram vistos como certo, como Maria engravidou do patrão, e aí teve toda aquela situação que vocês já conhecem. Lobato, que é aquele que a gente viu agora, que vai falar desses defeitos do caipira, vai diferenciar ele do romantismo, vai falar daquela frase que eu falei para vocês, e vocês acredito que mandaram, que ele diz assim: o sertanejo, ele não é assim, Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Então, vocês já devem ter comentado aí, isso aí, que é muito importante. Deixa eu tirar isso aqui. E Augusto dos Anjos, que foi o nosso último autor trabalhado, que falou desse naturalismo cientificismo, porque ele tem essa visão científica, então ele também tem características naturalistas, assim como Euclides da Cunha. Parnasiânicas a gente já falou, porque ele tem essa métrica, ele tem essa linguagem mais culta. Entre os autores pré-modernistas, ele é o que tem essa linguagem, ele é o que tem mais semelhança com o parnasianismo e com o simbolismo. Ele dialoga com o pessimismo, né? Deixa eu só tirar aqui, gente, porque tem alguém incomodando aqui. Pronto. E dialoga com esse pessimismo. A gente sabe que existem a diferença, se vocês conferirem no último vídeo, a gente fala sobre essa diferença a semelhança e certa diferença do Mal do Século para a produção literária de Augusto dos Anjos. Pessoal, isso aqui foi um resumo de tudo que a gente viu no pré-modernismo. A gente está se encaminhando para fechar o pré-modernismo, então preciso que vocês façam esse exercício do projeto Medicina. Vamos começar na semana que vem com as vanguardas e as correções do projeto. Todo o projeto será corrigido aqui no vídeo aula. E eu também vou fazer algumas considerações individuais. Continuem estudando, preciso que vocês realmente realizem as atividades, e o desafio para a semana que vem é que vocês entreguem o projeto, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!